tem uma teoria que Deus liberou 72 anjos para cuidar de 72 regiões da Terra. Peraí, você falou dos seus anéis? Por que vai chegar nos seus Agora anéis? você tá ainda no... Eu tô ainda no cristianismo, Tá, Aí o Deus da Bíblia teria liberado esses 72 anjos, só que a maioria deles não seguiu a missão. Falou, vou fazer a parada do meu jeito, vou virar o tirano do território que você me deu. E aí, daí surgiram esses deuses dos territórios. Aí que acontece? Aí no Senhor dos Anéis são os magos, né? Acho que foram 7 ou 9, né? Stari. É isso? O Stari, né? Eu ia falar Valar, mas eles estão abaixo um pouquinho. Porque existe essa ideia que só do bem só tinha o Gandalf, o Saruman e o Radagast. O Saruman... Radagast dos passarinhos. O Saruman passou pro lado de lá, ficou só o Radagast e o Gandalf, né? Os outros sumiram, viraram do mal, abandonaram a missão, né? Você tá falando em Senhor dos Anéis, Pérsia Sim. e Mago. Sim. Trazer uma curiosidade aqui que da onde veio o nome Mago, né? Os magos, na verdade, eram sacerdotes de Zoroastro. Eram os magi. Então os magos eram essa coisa. E eles eram muito relacionados aos astros, né? E tal. Sim. Tanto é que os reis magos que seguiram a estrela pra chegar até Jesus ali, isso. Então, vieram da Pérsia. Vieram da Pérsia. Dizem que eles aprendem. O Daniel, o profeta Daniel, quando ele foi pra Babilônia, e depois Babilônia foi conquistada pelos Medo-Persa, ele continuou. Ele virou, depois que ele interpretou o sonho de Nabucodonosor, do rei, ele virou o chefe de todos os magos. Então a galera tem uma teoria de que ele... O arquimago dos magos. Como se fosse o arquimago ou grão-mestre. Então ele, interpretando as profecias, os sinais, ele deu o cálculo certinho de quando Jesus ia nascer. Que eles fizeram, aí entra nas contas das 70 semanas de Daniel, que são umas profecias que ele faz. Que ele fala, quando for assinado o decreto para nos liberar para voltar para Jerusalém, você pode somar 62 semanas de anos, ou 62 vezes 7 anos. Certinho, dependendo dos cálculos, né, tem variação, mas dizem que certinho, depois que o rei Ciro assinou o decreto falando para os judeus, pode voltar para a terra de vocês, até o nascimento de Jesus, certinho o período que ele tinha falado. Só que além dele ter dado a data, ele tinha que ter dado onde também, né? Aí eles falaram que, vai aparecer uma estrela, você segue a estrela que vai chegar no lugar certo. Aí os caras falam o Mago do Oriente, Rei Mago, dizem que são os discípulos que estão seguindo o que o Daniel deixou ali o GPS para encontrar Jesus, né? O judaísmo, como ele era uma religião muito antiga, os judeus tinham um estatuto meio privilegiado dentro de Roma. Porque, por exemplo, quando tinha as festas aos deuses, eles liberavam os romanos. Falavam, não precisa participar não, que eu sei que teu Deus é mais antigo, então fica tranquilo em casa. Os romanos liberavam os judeus? Liberavam os judeus. Eles não precisavam ser obrigados, eu acho, não sei se eu confundi, eles não precisavam honrar os deuses, participar das honrarias públicas. Os cristãos tentaram puxar esse benefício. E aí eles falaram, não dá. Então o que aconteceu? Quando aí tinha cristão pra caramba já no Império. Aí quando tinha alguma calamidade, tipo uma enchente ou uma seca, uma epidemia, aí eles falavam assim, olha, nós precisamos ir lá procurar o deus o Asclepio, sei lá, os deuses da saúde. Asclepio era a serpente, lambeu a orelha dele e começou a ouvir o que os animais falavam. O símbolo da medicina. O símbolo da medicina é o Asclepio, porque Asclepio é o Escolápio, né? Asclepio, que é a serpentezinha que dá... Que aí ele falava com os bichos aí, como é que soluciona essa parada? Aí o bicho fala, não, pega aquela planta ali. Tipo o peixe de Babel do Guia do Mochileiro. Isso. Que aí ele pega até aquela SAP. Legal. Aí os caras iam procurar o deus lá da saúde, se fosse uma epidemia. E eles falavam para a população ali, precisamos ir lá, entregar oferendas para os deuses para pedir essa ajuda aí para resolver. Os cristãos não iam. Aí os caras falaram, tu não vai não? Aí falou, não, os judeus também não vão. Ele falou, não, os judeus são de um deus lá dos primórdios, A cultura judaica é mais antiga que a nossa romana. Vocês surgiram agora, Não, mas a gente cultua o mesmo Deus. Não, você cultua Jesus, Jesus foi o cara que viveu outro dia aí. Aí começou a história do Nero. O Nero começou com essa história. Pera aí. Tem alguém aqui que tá trazendo zica pra gente no Império. Tá vindo maldição por causa de... Quem é o... perseguição. Aí o cara falou, quem que é a galera que não vai na festinha? São esses cristãos aí. Aí eles começaram, então a gente, deuses, nós vamos punir os cristãos porque eles não foram na festinha e nós
a gente se ferrou, veio a epidemia. Então eles começaram a queimar os caras, matar os Não, e tem caras. incêndio em Roma, né? Sim, o incêndio de Roma botaram a culpa neles Esse também. foi a grande coisa, né? É. Porque tem um livro, cara, muito interessante, chamou O Romano, isso O Romano. sugestivo, né? É. Que se passa na época de Nero. Sobre o que que é. Ah, É legal. muito interessante, e cara, o livro nem fala... Mas é uma ficção ou é um livro histórico? Ficção, Ah, mas ficção. mas na ficção você vê umas coisas interessantes, Sei. cara, sobre esse incêndio em Roma. Né? Como é que se deu, que no final das contas ninguém sabe. Cara, o incêndio, como é que tu vai descobrir? É, dizem que foi, o Nero fez propósito pra fazer uma reforma, né? Talvez até não, porque incêndio era comum, cara. Era? Era comum, não nessas Na proporções. cidade? É, os caras viviam tudo amontoado, né? Não, e o que era lâmpada, né? Vela, lâmpada e tal. Sim. Então, Cai no feno, sei lá, enfim, no pano. enfim, era comum. Você tinha aquelas árvores romanas, já viu? Tipo, não sei qual é o nome, tipo um pinheiro, que tem assim ela é muito fina e tem uma copa, enfim, a copa, ela, enfim. E aí as fagulhas, né? Eles fechavam as seções da cidade, Entendi. mas as fagulhas pegavam na árvore e desciam Entendi. do outro lado. Aí já era. E aí Alastrava. o incêndio alastrou. E Nero, obviamente, tem essa dúvida. Quem botou fogo em Roma foi Nero, foram os cristãos e tal. Provavelmente não foi ninguém, foi um incêndio acidental. A questão é que Nero pôs a culpa nos cristãos e daí se deu essa primeira perseguição. É. Né? Aí eles Onde, de fato, usavam os cristãos até como tocha, né? Como tocha. Botavam os caras pra iluminar a Um rua. bode expiatório, no caso. Também, E também. Mas brilha melhor o cristão? Pra presença Era mais de Deus, né? rápido. É, A presença imagino, de Deus ali dá um up, Que é né? assim. E aproveitando que estamos falando de zoeira com os cristãos, essa... E eu sou cristão, não fiquei ofendido, não. Não sei se alguém. Não, falei porque sabia que você não queria. Mas o que eu ia perguntar é o seguinte, justamente a gente tá fazendo piada com uma parada que é horrorosa, e aí eu queria esse contexto dessa coisa dos cristãos sendo jogados aos leões. É. Era a questão, a gente vai falar da questão dos jogos romanos, né? Que tem a ver com gladiador e tal, tudo. Os gladiadores, cara, eles não eram feitos para se matar na arena. Sim. Né? Porque, pelo contrário, eram times. Eram caros, né, também? Você tem um... Claro, muitos eram escravos, né? E tinha os ludos, né? Os ludos eram os times de futebol. Como se fosse times de futebol. Sim, entendi. Que eram academias, né? Que rivais, né? Sim. Então você tinha essas apresentações, era mais quase como um teatro. telecat. Entendi. Não tão leve quanto o teatro. Uma luta livre. Era tipo um telecat, Tá. só que mais pesado um pouco, Sim. tá? Mas o cara não podia morrer, né? Havia mortes, sim, quando o cara... Aí tem uma grande que vai ser a morte, era uma coisa anunciada. Porém, existiam as execuções na arena, uma pena de morte era a execução na arena. Tá. Né? Então, né, para você colocava ali, até antes do teu espetáculo, você tem lá pessoas que são condenadas à morte, e uma das, né, poder ser decapitado, crucificado, ou então morrer na arena. Entrega as feras também. Entrega as feras e tal. E a questão é que muitos cristãos eles ficavam esperando, né? E tem várias histórias de leões que não atacavam os cristãos, aquela coisa toda e tal. É aquele negócio, ou larga o cristianismo, nega Jesus, ou vai pra morrer na arena. O cara não, prefiro morrer na arena, né? Aí... Sim. Sim, exatamente. Só que não deu certo, porque cada cristão que morria na arena, um monte tava se convertendo. Daqui a pouco Você o império via tava que- todo cristão. Você foi, Aí o Constantino falou, vou puxar o voto dessa galera aí. aí só pra contextualizar, aí deu um salto, né? Porque estamos aqui em Nero, que é 65. Sim, já é bem no início ali. Aí você vai pra 303, Perdão, 325, Perguntei, 312, salto. quando o Constantino faz Edito o de Milão. de não perseguição, Sim. né? Enfim, É. só para dar esse tempo todo, foi o tempo de que os cristãos foram enfim, entrando no Império, enfim, se mesclando ali. Os romanos tinham o triunfo romano, né? Sim, Que era quando, né, general ganhava uma guerra e o tal. general ganhava uma guerra, ele era Deus por um dia. Então ele Sim. assumiu o manto de Júpiter por um dia e tal. E aí ele era, né, tinha uma celebração impressionante quando ele voltava para a cidade e tal, né? Você sabia que a ideia de evangelho vem disso também? Porque a expressão grega evangelion, eu é bom, né? Tipo, eutanásia é boa morte, né? Eubiose é melhorar a vida.
Angelos é anjo ou mensageiro. Então, Evangelion significa boa mensagem. Era a mensagem que os gregos, quando ganhavam uma guerra e eles voltavam, aí alguém trazia a mensagem antes do pelotão chegar e falava, ó, eles venceram, prepara a festa. Então, o evangelho é Jesus venceu a morte e o mal, prepara a festa que ele tá voltando para nos resgatar. Só de curiosidade. Você vê que essa tradição que vem da Grécia vai para Roma também, com esse dia do triunfo, que é isso. Só que o que eles faziam também? Eles faziam tipo um churrascão e eles entregavam, consagravam as carnes aos deuses e para agradecer aos deuses a vitória, quem comia tinha comunhão com Deus, estava agradecendo ao Deus, porque a carne foi consagrada a ele, tipo Corme Damião, né? Sim. Que eles consagram para São Corme e São Damião. Então, o que Jesus faz nessa mensagem do evangelho? Ele fala, esse é o meu corpo, comei todos, né, na Santa Ceia, fazer isso em memória de mim. Então tem toda essa simbologia também da vitória e do alimento que a gente compartilha agradecendo Deus ou aos deuses por essa vitória ali. Sim, entendeu? Perfeito. Eu quero entrar numa de entrevistador agora, antes da gente entrar na parte da finalização do Império, né? Queda, essa coisa de que, né, os historiadores veem o cristianismo como herdeiro de várias práticas. Isso. Né? Sim. Que ocorriam de religiões anteriores, né? Até o mitraísmo. Como, por exemplo, até... Semiramis Tammuz. Etc. Osíris. Mas eu não sei onde é que existe, eu não sei onde é que eu ouvi, não sei se é uma coisa da Bíblia e tal. Não. Joseph Campbell falou isso citando alguma escritura o Deus das que eu muitas acho que é a faces. primeira epístola de Pedro. Tá. Mas eu não sei. Sim. Mas é no livro Herói das Mil Faces? Ele no Poder do Mito. Ah, tá, o Poder do Mito. Ele falando isso, ele cita, dizendo que o entendimento cristão e aí eu quero ouvir de você. Tá bom. Bora. Aqui, uma consultoria. Todas essas formas que no passado eram meramente alegóricas, se encarnaram na figura do nosso Salvador. Então existe essa ideia cristã de que Cristo, de fato, né, essas coisas eram um prenúncio para Cristo. Essa visão teaser. cristã. Um teaser. Existe, tem gente que não entende isso quando tem contato com esse negócio. Tem até um livro, O Fator Melquisedeque, que vai um pouco nessa linha. Tem gente que é cristã e fala, poxa, a história de Semiramis e Nimrod e Tammuz é igual a de Jesus. A história de Ísis e Osíris e Horus é a mesma. Coloca no Zeitgeist. Zeitgeist. Copiou. Aí você fala, pô, isso aqui de cristianismo é o maior plágio, né? Tem um somebody love que os cristãos dão, que é a ideia de proto-evangelho. Qual é a ideia do proto-evangelho? Adão e Eva estão ali no Jardim do Éden. Aí eles comeram a fruto proibido. Aí, estou com vergonha que eu tô nu, né? Aí bota umas folhas de figueira e aí Deus... O que Deus faz? Entrega uma roupa para eles de pele, de couro. Aí o que a galera diz? Eles que estavam se sentindo em pecado e ficaram nus, foram cobertos por uma roupa que Deus fez através de um animal que ele sacrificou. Então, o que esse proto-evangelho é o conceito que Adão e Eva aprendem ali, que é o seguinte: houve o pecado, mas o pecado ele é remido ou apagado com o sacrifício de um cordeiro, e esse cordeiro que morre no seu lugar, ele te cobre a sua vergonha, a sua nudez ou o seu pecado, porque vergonha e pecado andam juntos. Então, essa seria a mensagem que Adão e Eva contaram para os seus filhos, né? Que era o Caim e Abel, mas Caim matou Abel, mas tiveram outro filho chamado Sete. Aí o Sete continua contando essa história. Não o Sete egípcio, né? Não, esse Sete é gente boa, né? O Sete egípcio é sinistro. É o canário. É como se fosse o Caim, né? O Caim, o cara que mata o irmão, né? Sim. Porque, na verdade, Ísis, Osíris e Sete eram tudo irmão, né? Isso. Ísis era irmã. Mas, desculpa, não quis te Não, tem tudo a ver, pô. Essa história é legal pra caramba. Porque até o Aleister Crowley, ele puxa muito disso. É legal a gente citar depois. Porque ele fala que a nova era que vai surgir agora é a era de Horus, né? É Horus voltando a reinar. Mas aí, então, a ideia é que o Sete, que continua, a Bíblia fala que o Sete continua a adoração ao Deus verdadeiro. A explicação que os cristãos dão é que essa história passou a ser contada. Alguém pecou e o pecado se resolve quando a gente mata o cordeiro, do sangue do cordeiro cobre o nosso pecado e da roupa do cordeiro do couro ele cobre as nossas vergonhas. Então eles já sabiam que Deus ia sacrificar
algo para salvá-los. E eles sabiam que era um cordeiro. E aí depois a religião judaica vai virar uma religião sacrificial, que eles tinham o próprio... né? O próprio holocausto, né? O que se, galera... Eu sempre escutava na escola holocausto, não fazia a mínima ideia do que era. Primeiro que holos, em grego, é completo, né? E cáustro é queimar, igual só da cáustica, né? Então o holocausto é a oferta completamente queimada, que é uma prática do Antigo Testamento, que tinha outro nome hebraico e o grego adaptou. Então o que eles faziam? Eles entregavam um cordeiro a Deus, uma parte da gordura era queimada para Deus, outra parte eles comiam, dizendo que recebemos a salvação que Deus está trazendo através desse animal que foi sacrificado, que morreu em nosso lugar. Então já tinha esse proto-evangelho que Deus sempre manda um cordeiro para morrer em nosso lugar. E ele seria o filho de Deus. Só que o que acontece? Sete, ele conta essa história para os descendentes. Eu não vou dizer que isso é a verdade. Eu até falei no início, é o somebody love que os cristãos contam, que é o proto-evangelho. Então, vamos supor que Sete contava essa história para certos filhos, que aí vem Matusalém, Malaléu, Jared, Noé, Sem, Cã e Jafé. Quando chega Sem, Cã e Jafé, que é depois do dilúvio, aí a coisa dá uma espalhada. Por quê? Jafé é pai dos povos mais caucasianos, Europa. O Sem é pai dos semitas, obviamente, dos povos mais arábicos ali. O Cã é pai dos povos mais africanos e cananeus. Então, do Cã vem Canaã, e de Canaã vai vir um cara chamado Misraim. Misraim é a palavra hebraica para Egito. Então, esses caras se espalham pelo mundo e dizem que quem conta um conto aumenta um ponto, né? Cada um foi contando a história meio que de um jeito. Então essa história no Egito essa história que já existia, vira Ísis, Osíris e Horus. Aí depois na região romana vira o mitraísmo, Mitra vira essa figura. Zoroastrismo também, né? Ahura Mazda e tal, Enki e Enlil. É a mesma história contada com versões diferentes, mas uma linhagem continuou contando a história mais correta, porque continuou em comunhão com Deus, e Deus ia falando, não é bem assim não, é mais pra cá. Mas não é pra sacrificar o próprio filho não? Falou, não gosto eu vou sacrificar o meu filho, mas você não precisa sacrificar o teu. Então quando você vê Abraão, que era da terra dos caldeus, ele vem de uma cultura que já tinha uma leitura diferente disso. Que sacrifica... Sacrificava Iria sacrificar. Deus botou ele numa sinuca, né? Que tem aquela história, né? Que só pra lembrar aqui, que eu acho interessante, que Deus falou pra Abraão sacrificar Isaac, o filho, que ele esperou anos. Que era um teste, né? Era um test drive ali. E aí quando ele ia sacrificar, Deus falou, não. Um anjo aparece e fala, não precisa. Então, essa é a versão que eu gosto. Essa é a versão que eu gosto. Não, essa é a versão que eu gosto. Pegadinha. Versão, não sei se você chegou nela. Tem um animal preparado para sacrificar. E tinha o anjo fala, não precisa não, porque o animal tá... O cordeiro... Não sei, a Bíblia não fala qual anjo que é ali naquela ocasião. A versão que eu acho maneira, se não existe... O cordeiro tava agarrado nos espinhos. Tava, O cordeirinho tava passando, ficou agarrado. Aí o anjo falou, tá vendo não? Tá ali, ó. Tá cego, pô. Tem a versão que, se não existe, a gente cria agora, que é maneiro, dentro do universo, que é Batalha do Apocalipse. Sim. que aí o arcanjo Gabriel segura a mão do... É mais ou menos, né? Isso, mais ou menos. Cinematográfico, né? Ele vem... Aí vem o arcanjo segura a mão assim, tá? Vem com fogo. Maneiro. Assim, falta gente. Estão dizendo que o filme novo do Mel Gibson vai falar da queda de Lúcifer e tal. Vai ter um negócio assim mais... Uma entrevista longa no Joe Rogan, mas ele não soltou muita coisa não. Não soltou não, Mas assim... Mas ele é um falta gente pra fazer um filme bíblico... Maneiro, né? Alto nível, né? Teve aqueles Noé, achei fraco. Somebody A única cena do Noé que eu achei legal... Não, nem essa. É uma hora que vem acho que é o Matusalém, que ele tá vindo um exército assim contra, ele pega a espada e joga no chão, ela explode, vira um fogo. A única cena que eu achei maneira naquele filme ali. Tem os anjos caindo, né? Se o Império Romano não tivesse caído como caiu, ou se transformado, transfigurado, como a gente falou daqui da igreja, onde estaria o mundão de hoje? É difícil, na verdade, eu acho que onde estaria o mundo se não houvesse o cristianismo, né? Acho que é uma coisa que seria por aí. Tá casado com a pergunta, exato. Havendo o cristianismo, o império ia acabar se transformando uma hora ou outra, né? Se Cristo não tivesse acontecido, vamos botar assim. Sim. E as outras coisas todas, né? Não foi uma coisa só. Mas o império continuasse a se expandir. Você pode ter uma boa visão disso observando os países, né? Os cristianismos já estão não cristãs, né? Como é que era o mundo não cristão, né? Alguns ainda estão meio naquela época ainda, né? Exatamente.
Pararam no tempo. E Né? para mim, e falo isso desde uma perspectiva não cristã e não religiosa, mas para mim o grande triunfo do cristianismo foi a valorização da vida. Sim, isso aí total. é o que É inegável, até para quem não tem fé. Tornando a falar de Shogun, por exemplo, Sim. eu tô falando isso sem a menor crítica nenhuma. Você vê como é que era a cultura, né? O sujeito fazia alguma coisa que estava contra a lei, o cara era seppuku, harakiri, e tal, etc. É sumário, a vida era né? pouco valorizada nesse sentido. E o cristianismo veio, né, valorizar a vida de todas as formas. Sim. Isso eu acho um salto. Claro, né? Não são todos cristãos. Não é que a igreja seja perfeita. Claro que não. De novo, não. Longe disso. E eu não estou defendendo nada disso. Estou dizendo que os princípios do cristianismo, dentre eles... Eu não estou nem colocando a igreja, por isso que eu puxei Cristo. Legal pra caramba, é isso aí. Cristo, dentre eles, eu acho que a valorização da vida é... Sensacional. É o que... Não, se você for pensar, tem livros, por exemplo, o livro que mudou o mundo, falando do que o cristianismo mudou, né? Você vai ver, cara, essa ideia que a gente tem os direitos humanos. Vem dali. Direito natural. O que é o direito natural? A pessoa não nasce e ela tem que fazer alguma coisa para ter direito à vida. Ela já nasce com esse direito. Isso vem do cristianismo. A ideia de uma escola, uma universidade, claro que já tinha o ginásio grego e tal, mas a ideia atual de uma universidade, foram os caras que inventaram. Hospital, foram eles que inventaram. Muitas técnicas de agricultura que tem hoje, foi a igreja que inventou. A ciência, aí você pega um sociólogo do conhecimento, Steve Fuller, ele tem vários livros mostrando que sem o cristianismo não tinha ciência. Porque o cristianismo ele vence o ceticismo, que é a ideia que o conhecimento é inatingível e não é reproduzível. Então, com o cristianismo você tem, cara, Deus criou o mundo e me criou. Então, eu e o mundo fomos criados pelo mesmo ser. Então, eu tenho capacidade de conhecer isso, né? Porque a gente partilha de uma mesma criação. E... Desculpa. Não, professor, por exemplo, sempre um burro, né? Se eu encontro um negócio que eu não sei a origem, você fala, cara, quem que fez isso? Você já fica um pé atrás. Como é que eu vou conhecer uma coisa que eu não sei quem fez? Mas, na perspectiva cristã, você sabe quem fez o homem e quem fez o mundo. E Deus diz que a verdade é acessível. Então você pode acessar a verdade conhecendo o mundo. A ciência vem desse princípio, segundo Steve Fuller e outros sociólogos do conhecimento. O sociólogo do conhecimento, ele vai estudar como a sociedade influencia, como o conhecimento é construído, né? É um ponto de vista que vai muito contrário a essa nova, digamos que, representatividade cética ou ateia, meio... Sim. Como é que é o nome daquele cara que tá com a voz até rouca agora? Não é Hawkins, não, é o... Enfim, como é que é o nome dele? Super ateuzão. Que tinha uns 4, né? O Sam... Dawkins. Como é que é? Dawkins. Richard Dawkins. Richard Dawkins. Há uma separação muito grande onde ele enxerga... Daniel Dennett morreu. Isso, morreu. Que era os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Christopher Hitchens. O Christopher Hitchens, que era morreu genial. Também. Cada patada... Tem coletâneas de patadas do Christopher Hitchens no YouTube que são maravilhosas. Mas eu quis dizer assim, essa... Sam Harris. E o Sam Harris até hoje. Tá aí. Eram os 4 grandes Dawkins, Sam Harris, né? Mas o Dawkins, ele tem essa coisa muito forte, né? De dizer que o método científico, ele é o oposto da religião, então, não faz sentido. É ao contrário do que o Steve Fuller ensina. Interessante. Só para ilustrar aqui, é um jabá, mas é um jabá que acho que... Só para esclarecer, o princípio do cara que eles dizem é que, tipo... Na cabeça deles, né? Que toda ideologia religiosa, vamos colocar assim, ela parte de um pressuposto de que já existem respostas escritas e se não estão escritas, não são para você. Na cabeça deles, eles interpretam dessa maneira. Não faz sentido. É porque tem uma visão do cristianismo que não é o que, pelo menos, a Bíblia ensina. Isso, né? Exato. E aí o Fuller está apresentando esse outro. Sim. Legal. Entre outros, né? Você pegar um professor de Oxford, emérito lá, que é o John Lennox, né? Ele escreveu um livro que é... Imagine. Exatamente. Só tem um xizinho, John Lennox. A ciência pode explicar tudo? Pô, esse livro já começa ao contrário do que Dawkins. Ele bate de frente com o Dawkins, que os dois são de Oxford, né? Ele já fez 50 debates com o Dawkins e esculachou o Dawkins. Mas o Dawkins acaba... É difícil. Mas o coroa é sinistro também, o Lennox. Ele começa já o livro mostrando, ao contrário do senso comum, a quantidade de cristãos vencedores do Nobel. Então, se o cristianismo não favorecesse a ciência, você não teria isso, pô. Isso aí.
Entendeu? É exatamente o contrário. É isso aí. Quando você vai olhar, né, fazer análise de alta resolução, né, você encontra outra coisa. Não só para falar o negócio da questão da evolução da vida, tem uma cena aqui no primeiro livro que São Jorge, né, Geórgios, não é cristão, mas ele tem a mentalidade cristã. Legal. E aí eles matam um escravo, uma criança escrava, um novo, para botar medo nos cadetes do exército lá. Tocar um terror ali. Tocar um terror. Uma criança de 15 anos, de 14 anos, como se fosse um soldado. Tá. Né? Entendi. E aí um dos personagens falou, mas era só um escravo. E o São Jorge, mesmo ainda não cristão, mas com a cultura valores ali, que vem da mãe, fala, porra, mas é uma pessoa. É uma vida, né, porra? Então só tô falando isso. Legal. Pra aquela coisa da ficção histórica trazer essas coisas que eu isso. Eu lembrei de outro exemplo. Quer ver? É porque eu ia manda aí. Interessante, não perde isso que você falou. Manda aí. É que o próprio Richard Dawkins, recentemente, ele vem falando de como que ele... Como é que eu vou colocar isso? Ele, ainda que ele não tenha fé alguma na figura de Cristo, não sei se ele dá uma moral, fala, não, foi uma boa referência. Reconhecendo a uma boa referência que a gente está falando em termos culturais, eu vi ele falando caridade, como que isso mudou. E deu uma moral. Deu um salto evolutivo, digamos, né, na nossa civilização ocidental. E ele mesmo se colocando como uma espécie... Ele usou um termo que eu não sei se o cristão cultural, uma coisa que ele usou assim... ele mandou uma dessa, né? Eu sou um cristão cultural. Ele usou um termo engraçado. Acho que ele até deu uma moral pro Ocidente, né? A questão do cristianismo ser fundamento do Ocidente, os valores ocidentais. Que isso, que ele não... Por mais que ele seja... Ele acha que é absolutamente fantasia... de que é importante você reconhecer como que é esse valor, né? O valor disso enquanto uma igual componente social. Você pega a obra do Tolkien, é ficção, mas tem valores ali que estão sendo, né, impregnados. Isso tem um mérito, né? Exato. Perfeito. O que eu ia... Irônico, ele mesmo falou, é irônico. É interessante, eu vi essa entrevista. O que eu ia falar é que, por exemplo, em cenários assim, meio Império Romano, era medieval, você tinha uma epidemia numa grande cidade, os pobres tudo morriam lá. Os ricos iam para casa de campo. Aí o que acontece? A vila ali para o cara ficar protegido. O que acontece com o cristianismo? Muitos ricos que são cristãos ficavam nas cidades para ajudar os doentes. E isso fundiu o motor dos caras. Os pais falavam, você tá maluco, rapaz? Você vai ficar aí fazendo o quê? Eu vou cuidar das pessoas. Não, a gente vai pra vila, a gente vai sair fora. A gente não quer morrer. Ele falou, não, mas eu amo essas pessoas. Eu quero cuidar, é minha missão. Embasado nessa missão, o cara pesquisa soluções para as doenças. Sim. Ele pesquisa maneiras de minimizar o sofrimento no próximo. Você fez uso a busca pela ciência também vai em cima disso. Como melhorar a prática cristã ajudando o próximo. Aí você tem os hospitais, você tem as creches, você tem toda essa ideia que era coisa que não existiria se você não tivesse esse valor. Entendeu? Individualidade substitui. Aí você tem, por exemplo, o pai da genética hoje é um monge, o Gregor Mendel, né? Por que um monge estava mexendo com genética? Ele estava buscando maneiras de melhorar a agricultura, de entender melhor a plantação para produzir mais comida para não ter fome no mundo. Entendeu? Então, um princípio que move a evolução. Isso. Que nenhuma outra religião fez até então. E você acha que é possível chegar a esses melhoramentos porque Deus nos dá a capacidade de entender, no entendimento e o acesso à verdade. Porque ciência significa conhecimento. Conhecimento é conhecer a verdade, não a mentira. Se você conhece mentira, você não vai a lugar nenhum. Então, a primeira etapa é vencer o ceticismo filosófico, que é o que o Gorgias e Protágoras, os sofistas, né? Eles falavam, a verdade é inacessível, se ela for acessada não poderia ser entendida, mesmo que fosse entendida não poderia ser ensinada, e mesmo que fosse ensinada também, quem aprendeu não ia entender. Então, eles desistiam. Aí ele falava, qual é a função da filosofia, então? Convencer o próximo, manipular o cara. A gente ir para a assembleia, no meio dos políticos lá, e o que eu falar, todo mundo concordar. Então você vira a filosofia como uma ferramenta de convencimento, de retórica. Entendeu? Aí depois, com Sócrates, vai voltar essa ideia de que existe o bem, o certo, o amor, que tem um só Deus, né? Ele falava, então...